Frustração. Esta é a palavra que define o sentimento do torcedor carvoeiro após a 32ª rodada da Série B. O Criciúma, mais uma vez, cometeu vários erros. Só que dessa vez, os erros podem ter custado o tão sonhado acesso à Série A. O Criciúma foi derrotado pela Chapecoense dentro do Heriberto Wilson. Isso é frustrante. Mas antes de falarmos da frustração do torcedor carvoeiro, te informo que este vídeo e todos os vídeos do canal são em parceria com Dugas Delivery. Simplesmente a melhor pizza de Criciúma. Se você ama pizza e ainda não experimentou a pizza do Dugas, corre lá e experimente. É sensacional. E não se esqueça de usar o cupom GIGANTE10 para ganhar 10% de desconto. Dugas Delivery, o melhor jeito de fazer pizza. Na última sexta-feira, o Criciúma recebeu a equipe da Chapecoense no estádio Heriberto Wilson pela 32ª rodada da Série B. Era um Criciúma brigando pelo acesso à Série A contra uma Chapecoense brigando para não ser rebaixada. Pelo menos era para ser assim. Mais de 14 mil torcedores foram ao Majestoso para apoiar o Criciúma e torcer por uma vitória que poderia colocar o Criciúma novamente no G4. A torcida fez uma festa sensacional nas arquibancadas, mas acabou indo para casa frustrada com a derrota pelo placar de 2-1. A primeira coisa que eu gostaria de comentar sobre a partida é que se existe um culpado pela derrota do Criciúma, o nome dele é Cláudio Tencati. Já falei várias vezes que eu gosto do Tencati, ele tem feito um bom trabalho no Criciúma, mas na sexta-feira ele errou, e errou demais. O primeiro erro do Tencati foi na escalação. Mais uma vez ele insistiu em jogar com 3 atacantes. E mais uma vez eu falo, o esquema com 3 atacantes não funciona no Criciúma. Ah, mas nós ganhamos do Vitória com 3 atacantes. Sim, nós ganhamos. Mas a vitória passou muito pela falta de inspiração do Léo Gamalho, que perdeu diversas oportunidades na partida. Sim, nós ganhamos do Vitória, mas durante toda a partida era nítido o buraco que existia no meio-campo, onde o Fabinho precisava voltar para buscar a bola. E se era para o Fabinho voltar para preencher o meio-campo, por que o Tencati não utilizou um jogador de meio-campo? Sim, nós ganhamos do Vitória, mas todo mundo sabia que o jogo mais difícil seria contra a Chape, porque o Vitória é um time que dá espaços e deixa a outra equipe jogar, enquanto a Chapecoense joga muito fechado e o Criciúma precisaria propor o jogo. E esse propor o jogo passaria muito pelo preenchimento do meio-campo. E jogar com 3 atacantes foi um grande erro, principalmente pelo fato de o Arilson estar suspenso. O Arilson, um dos pilares do time no setor de meio-campo. Além de errar no esquema, o Tencati errou nas peças que ele escolheu para iniciar a partida. E quando falo que ele errou nas peças, me refiro ao lateral direito Jonathan. O Tencati optou por utilizar um lateral direito que só havia jogado 2 partidas como titular nesta temporada. Um lateral direito que foi banco em 10 oportunidades e em 13 jogos nem sequer foi relacionado. E quando questionado na coletiva do porquê ele tira o Jonathan no segundo tempo e coloca o Claudinho, a resposta dele foi bem simples. Porque o Claudinho ataca e cruza melhor. E eu pergunto, se o Claudinho ataca e cruza melhor, por que ele não iniciou a partida com o Claudinho? Porque contra o Vitória, líder do campeonato, o Claudinho começou jogando e contra a Chapecoense, um time muito inferior, começou no banco de reservas. E além de errar no esquema, nas peças, o Tencati errou nas substituições. Uma coisa que eu ouvi muita gente da imprensa falando no pós-jogo foi que o Criciúma não jogou absolutamente nada e que o Criciúma foi dominado pela Chapecoense. Eu não sei que jogo eles viram, mas não foi bem assim. Foi ruim perder a partida, foi ruim perder principalmente para a Chapecoense, mas eu não posso negar o fato de que o primeiro tempo do Criciúma não foi ruim. Inclusive o Tencati comentou isso na entrevista coletiva. O primeiro tempo do Criciúma
foi bom, o problema foi o segundo tempo. No primeiro tempo, a Chapecoense achou uma bola, uma única finalização e foi a finalização do gol depois de uma falha de marcação do zagueiro Ryan. Uma finalização e um gol. E antes do gol, o Criciúma já havia chegado com perigo 3 vezes. Porém, pecou na hora da finalização. Uma para fora e 2 que foram praticamente recuadas para o goleiro. E após o gol da Chapecoense, o Criciúma foi para o ataque, colocou bola na trave, teve uma chance clara de gol, onde o Felipe Matheus finalizou e o goleiro da Chapecoense fez ótima defesa, e no final do primeiro tempo o Igor chegou a balançar as redes, porém o gol foi anulado por impedimento. A impressão que eu tinha no final do primeiro tempo era que o Criciúma empataria a partida a qualquer momento. Porém, vem um dos principais erros do Tencate. No intervalo, entra Marquinhos Gabriel. Para mim, o Marquinhos Gabriel não agrega mais nada tecnicamente ao time do Criciúma. Quando ele entrou na partida contra o Vitória, o Criciúma despencou tecnicamente e o Vitória cresceu no jogo. Eu achei que o Marquinhos Gabriel iria entrar no lugar de algum atacante para preencher aquele buraco que havia no meio-campo. Talvez o Tencate tinha visto que o meio-campo precisava ser preenchido e iria corrigir o erro. Mas não, ele conseguiu piorar o time. Aquela equipe que no final do primeiro tempo parecia que iria empatar a partida a qualquer momento, sumiu. O Tencate tirou o Rômulo, deixou apenas o Barreto, que todos nós sabemos que não consegue jogar uma partida inteira, e colocou o Marquinhos Gabriel, que não corre e que não marca. Praticamente, o Criciúma começou o segundo tempo com um jogador a menos. E daí pra frente, desandou tudo. A Chapecoense faz o segundo gol em um contra-ataque. E também em um contra-ataque, o Ryan faz falta no Henrique Dourado e leva o cartão vermelho após a análise do VAR. E eu não vou entrar aqui no mérito se era lance para expulsão ou não. O fato é que o Criciúma ficou com um jogador a menos. E ainda escapou de tomar um terceiro gol após finalização de Henrique Dourado. Depois o Tencate troca 6 por meia dúzia, como sempre. E a propósito, ele demorou demais para mexer na equipe, como sempre. Ele foi fazer a primeira mudança aos 25 minutos do segundo tempo, sendo que o segundo gol da Chapecoense tinha acontecido aos 16 minutos. Ou seja, perdendo de 2-0, dentro de casa, ele ainda esperou 10 minutos para mexer. E nesse meio tempo, o que aconteceu? O Ryan foi expulso. O Criciúma, na insistência, ainda descontou com o Igor nos acréscimos do segundo tempo, mas já era tarde demais. Final de jogo, 2-1 para a Chapecoense. E o culpado disso foi Cláudio Tencate. Inclusive, após o apito final, pôde-se ouvir vários torcedores chamando o Tencate de burro. E isso nunca havia acontecido ao longo desses 2 anos sob o comando de Cláudio Tencate. Essa partida nos mostrou de maneira muito clara que o Tencate não tem convicção. Depois de 32 rodadas, ele não tem convicção de escalação e de esquema. E também deixou muito claro que a única jogada do Criciúma é lançamento da zaga para a lateral e o lateral cruza para dentro da área para ver o que acontece. Depois de 32 rodadas, é isso que o Criciúma apresenta. Agora, deixando um pouco o jogo de lado, o torcedor ficou chateado, com raiva, frustrado e principalmente desacreditado. Grande parte da torcida carvoeira não acredita mais no acesso. A rodada ainda foi boa para o Criciúma. Por mais que o Atlético Goianiense tenha vencido a sua partida, o Criciúma termina a rodada a 4 pontos do G4. Matematicamente, ainda é possível conquistar o acesso. Principalmente pelo fato de o Criciúma ainda ter 3 jogos dentro do Heriberto Wilson, que na teoria, são fáceis. E fora de casa, ter 2 jogos que são confronto direto. Matematicamente, ainda é possível. O problema é que o Criciúma depende somente de si para conquistar o acesso. Um torcedor me enviou uma mensagem no final de semana dizendo que ele acredita desacreditando. E essa também é a definição do que eu sinto em relação ao acesso. Acredito desacreditando. Eu ainda acredito que o Criciúma pode conquistar o acesso porque a matemática me permite acreditar. E enquanto houver chances,
eu vou acreditar. Mas, ao mesmo tempo, eu estou desacreditando pelo que o Criciúma vem mostrado em campo, pelos erros que vêm se repetindo rodada após rodada e também pela teimosia e pelas desculpas do Tencate. Pegando a tabela, eu acredito sim que o Criciúma possa vencer os 3 jogos que restam em casa: Sampaio Corrêa, ABC e Botafogo de Ribeirão Preto. Só que ao mesmo tempo, eu lembro que eu acreditava na vitória do Criciúma contra a Chape e o Criciúma conseguiu perder para esse time ruim da Chapecoense. E esse é o sentimento da torcida carvoeira. Acreditam ainda no acesso, porém com um pé atrás. Isso porque o Criciúma não passa mais confiança ao seu torcedor. E um detalhe, na sexta-feira a Chapecoense fez exatamente o que o Criciúma deveria ter feito ou o que deverá fazer daqui para frente. Se você olhar os lances do jogo do Criciúma contra a Chape, você vai perceber que em toda dividida ganha pela Chapecoense, que toda bola afastada da área pela defesa da Chape, que toda bola mandada para lateral ou para escanteio pela Chapecoense, os jogadores vibravam, comemoravam, parecia que eles estavam disputando uma final de campeonato. A Chapecoense não é mais time que o Criciúma e a tabela do campeonato mostra isso. Porém, eles entraram em campo com mais vontade de vencer do que o Criciúma. Não venceram a partida porque eram melhores ou foram melhores tecnicamente. Venceram na vontade, venceram na raça. Coisa que o Criciúma não teve no jogo e, a propósito, não tem faz tempo. Para ser bem sincero, o Criciúma é um time bunda mole. E se quiser subir, vai precisar mudar isso. E se não for mudar, pode começar a planejar 2024 e parar de enganar o seu torcedor com essa história de acesso. Um forte abraço, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações e também nos siga no Instagram, gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!